E na primeira colocação, depois da demissão do até então presidente da Petrobras, José Mauro Coelho, o comitê da estatal analisa hoje o nome de Caio Paes de Andrade para assumir o comando da companhia. Andrade é secretário de desburocratização do Ministério da Economia e a indicação teria partido do ministro Paulo Guedes. Paulo Figueiredo, o que você acha dessa indicação? Falando de alguém com pós-graduação em gestão em Harvard, a melhor escola de negócios do mundo, mestre pela Duke University, uma das melhores universidades dos Estados Unidos, empreendedor, fundador de várias empresas, passagem no governo, no setor público, presidiu o SERPRO, secretário de desburocratização, membro do conselho da Embrapa e da PPSA. Então, aí todas as qualificações para presidir a empresa, né? Aliás, como todos os indicados do Bolsonaro. Eu sei que muita gente na esquerda tem saudade do tempo do Sérgio Gabrielli, da Graça Foster, do Bendini, da época do maior escândalo de corrupção do mundo, que foi quando o PT, que quer voltar agora ao poder, saqueou a Petrobras, utilizou a Petrobras como origem de financiamento do seu projeto de poder, mas o presidente Bolsonaro age de forma diferente. Agora, posto isso, eu sei que é desesperador para o presidente, especialmente em ano de eleição, é desesperador para a população que está sofrendo, vendo os preços do combustível subindo tanto, com tantos impactos inflacionários, e sei também que tem muito ajuste para fazer na Petrobras, principalmente privatizar logo essa empresa. Mas o problema do petróleo é um problema mundial. Não adianta ficar querendo procurar a solução só dentro do Brasil por um problema que é um problema mundial. O diesel no Brasil está mais barato do que aqui nos Estados Unidos, segundo o levantamento do Global Petrol Prices, que é um site que compara os preços do diesel e gasolina no mundo inteiro. Na Europa inteira está muito mais caro. A China está pare com o Brasil, o preço do petróleo, mesmo com o ICMS e toda a carga tributária que tem no Brasil, muito maior do que, por exemplo, aqui nos Estados Unidos. Então, é uma commodity internacional, com preços internacionais, eu sei que as pessoas ficam chateadas, mas aqui também há uma insatisfação imensa. O presidente Biden está sofrendo muito com isso, há uma insatisfação da população gigantesca com esse aumento e a gente tem que falar a verdade, tem que agir com seriedade e falar a verdade. Pode ter ajuste para fazer na Petrobras? Pode. O presidente, agora, a expectativa de que o novo presidente consiga resolver esse problema é uma expectativa irreal. Quem está achando que um novo presidente vai resolver o problema dos preços dos combustíveis está alimentando uma fantasia irreal e vai se decepcionar. Pena, na semana passada você disse aqui no Top 20 que reduzir o ICMS não ia diminuir o preço do diesel na bomba, já que o valor estava defasado e logo já haveria um aumento. Aconteceu antes do que você imaginava? Pois é, Vitor, parece que eu estava certo, né? E eu disse isso por um motivo muito simples. O Bolsonaro, ele não quer diminuir o preço do diesel, o preço do gás de cozinha. O Bolsonaro quer encontrar um culpado, alguém para ele culpar pelo aumento do preço do gás de cozinha e do diesel. Então, esse projeto do ICMS dizia isso. Daí a minha previsão na semana passada, que se confirmou essa semana, né? Que se confirmou, aliás, na própria semana passada, na sexta-feira, quando houve o aumento. O ICMS é apenas um dos componentes e não é o principal do preço do petróleo. Como a gente sabe muito bem, há dois componentes principais no PPI, que são o preço internacional do barril e o dólar. Então, repare, quando esse problema começou a ficar muito grave, lá em maio de 2018, quando houve a greve dos caminhoneiros, e todo mundo lembra muito bem, o preço do diesel na bomba estava a R$ 4,40. Hoje, aqui no Rio, está chegando a quase R$ 8,00, está quase o dobro. E o ICMS dos governadores, dos governos do estado, está congelado desde novembro. Vou repetir, está congelado desde novembro, num valor fixo e não mais um percentual. Então, o que o Bolsonaro faz? Ele joga de novo uma cortina de fumaça. Ele precisa encontrar alguém para não assumir a sua responsabilidade pelo aumento dos combustíveis. E por que eu digo que o Bolsonaro é culpado, apesar de saber que há um aumento no preço de petróleo de forma internacional e há também um aumento do dólar? Por dois motivos básicos. Primeiro que esse problema é desde 2018, ou seja, o governo assumiu em janeiro de 2019. Poderia muito bem ter feito um fundo de estabilização do preço dos combustíveis a partir do lucro, que o Bolsonaro chama de exorbitante, e realmente é, da Petrobras, 44 bilhões só no ano passado. Se a gente pegar e multiplicar isso por 3, um cálculo fácil aqui, dá quase 150 bilhões. Esse dinheiro poderia estar num fundo para estabilizar quando houvesse uma crise, como está acontecendo agora. Aí eu pergunto, por que o Bolsonaro não fez isso a partir de janeiro de 2019?
para subsidiar não a gasolina da classe média alta, mas o óleo diesel dos caminhoneiros, o gás de cozinha da dona de casa que não consegue cozinhar porque não tem gás de cozinha. Por que isso não foi feito? Falta de gestão, incompetência. Isso foi reclamado lá em 2018. Bolsonaro assumiu com a promessa feita em campanha de diminuir o preço dos combustíveis e eles mais que dobraram. Então, primeiro, incompetência do Bolsonaro. Segundo, toda vez que ele faz esse escândalo, esse teatro público com a Petrobras, o mercado reage e o preço do dólar sobe, como está subindo agora. E o preço do dólar, de novo, é um dos componentes do preço dos combustíveis. Então, repare que toda essa movimentação, a demissão de presidentes sucessivamente da Petrobras, nós vamos para o 5º presidente da Petrobras em menos de 4 anos de governo, tudo isso causa instabilidade, tudo isso contribui para o aumento dos combustíveis. E tudo isso é um sinal da incompetência, e não só da incompetência de Bolsonaro, é também um sinal de tentativa eleitoreira de jogar a culpa em outras pessoas. Já se tentou jogar a culpa nos governadores e agora se tenta jogar a culpa na Petrobras, se fazendo CPI. Repare, uma CPI que vai investigar o conselho da Petrobras. Meus amigos, há 11 conselheiros na Petrobras. 6 desses conselheiros foram indicados por Bolsonaro. Então, em última instância, Bolsonaro está querendo uma CPI para investigar os conselheiros que ele mesmo indicou há menos de 2 meses, ou há pouco mais de 2 meses. O último presidente da Petrobras durou apenas 2 meses. Reparem que esse teatro todo é só para dizer, tá vendo, gente? A culpa não é minha, eu estou tentando baixar o preço a qualquer momento, estou tentando diminuir o ICMS, eu estou mudando o presidente da Petrobras, eu estou fazendo uma CPI para investigar esses conselheiros. Na verdade, é mais uma cortina de fumaça. Mais um capítulo daquele velho lema, governo Bolsonaro, a culpa é sempre dos outros. Agora, às 11h56, Paulo, estou vendo aqui que você tá querendo bastante responder aí ao Pena. Pode falar. Não, é uma sandice, né, Vitor? Você pensa o seguinte, o sujeito reclama que o presidente Bolsonaro não fez o que deveria ter feito, fez má gestão na Petrobras. É o mesmo sujeito que defende o governo do PT, que saqueou a Petrobras, o maior escândalo de corrupção da história do planeta Terra. Foi a gestão do PT na Petrobras. Mas assim, todos os diretores, quantos diretores da Petrobras não foram presos? Quantos presidentes da Petrobras não estavam em delações premiadas? Meu Deus do céu, um material vasto, ativos recuperados, refinarias custando 10 vezes o que eram para custar. O Brasil, inclusive, hoje só está mais vulnerável ao preço internacional do petróleo, porque não consegue refinar e não aumentou a produção como deveria, justamente que a Petrobras, em vez de estar sendo gerida, está sendo saqueada. Então você tem um presidente que entrou e desde que entrou tem sim tentado, com responsabilidade, porque não é na irresponsabilidade, uma gestão profissional na Petrobras que saiu da gestão do PT de estar tomando multa internacional na Bolsa de Nova York para realmente um lucro espetacular, e normalmente liberal não reclama quando a empresa dá lucro, desde que ela pratique preços de mercado. É o problema da empresa ser monopolista, mas a empresa passou com boa gestão a dar lucro. Claro, a troca de todos os presidentes são sempre na tentativa, isso que chama de cortina de fumaça. Como é cortina de fumaça? O homem tentou tudo, tenta agir dentro da Petrobras, não pode, por causa dos mecanismos institucionais. Tenta mudar e reduzir os ICMS, e os ICMS estão congelados justamente por pressão e ação do presidente. A discussão que está acontecendo no ICMS também no Congresso é por ação do presidente. Então, o presidente tenta tudo. Só para terminar, se é para culpar alguém pelo aumento dos combustíveis, tem um homem que dá para culpar. Joe Biden. Joe Biden é um homem que você pode culpar. Os Estados Unidos são o maior produtor de petróleo do mundo. Gente, graças ao Joe Biden, os Estados Unidos... Não, graças aos Estados Unidos, hoje o preço do petróleo estão altíssimos. A guerra na Ucrânia foi causada pela fraqueza do Joe Biden, que assumiu declarando guerra aos combustíveis fósseis. Agora tá aí, esse mundo aí que nós estamos vivendo é consequência do Joe Biden. Para não deixar eu falar. 30 segundinhos para você, Pena, para a gente finalizar. Governo Bolsonaro, a culpa é sempre dos outros. O Paulo Figueiredo, como grande bolsonarista, além de culpar os governadores, de culpar a Petrobras, tem claro que culpar o PT, quando a gente sabe que a culpa é da má gestão do governo Bolsonaro. Vou repetir, ele poderia ter feito um fundo de estabilização quando assumiu
o governo em janeiro de 2019 e a gente não estaria passando pelo que está passando. Culpar a Petrobras é um grande teatro desse presidente incompetente que não fez o que deveria ter feito quando assumiu a Petrobras. Mas é claro, eles sempre vão passar pano para o presidente, sempre vão passar pano para esse governo e sempre vão dizer que a culpa é de outra pessoa e não deles. Mas repare, você que não consegue comprar gasolina, você caminhoneiro que não consegue colocar diesel no seu caminhão, você dona de casa que não consegue comprar o seu gás de cozinha, saiba que há um presidente que poderia ter feito um fundo em 2019, não fez, e hoje a gente está passando por essa crise. É muito fácil culpar os outros, mas é muito difícil assumir a responsabilidade. Responsabilidade só assume quem tem competência, quem tem caráter. Esse não é o caso de Bolsonaro.